Muito bem, amigos do DI Regional, do Diário do Iguaçu, Folha de Chapecó, enfim, do nosso grupo. A presença aqui de Vinícius Lumertz, ele que foi ex-ministro do Turismo, também presidente da Embratur, e hoje secretário de Turismo de São Paulo, Turismo e Viagens de São Paulo. E em palestra em Chapecó, ele procura trazer uma ideia de como pode implementar ou incrementar o turismo aliando São Paulo com o oeste de Santa Catarina. É um prazer tê-lo, então, nesse bate-papo, ex-ministro e também hoje é secretário de Turismo. Bom, primeiro, minha alegria de estar em Chapecó, num dia brilhante, né, um friozinho, mas um dia lindo, e ter sido recebido pelas lideranças empresariais das grandes instituições da cidade, o SICOM, a SIC, a CDL, todos aqui presentes no Centro Empresarial, para nós discutirmos essas questões do desenvolvimento econômico que eu tenho feito essa minha vida inteira, né? Dirigi o SEBRAE de Santa Catarina, fui secretário do Luiz Henrique aqui no Estado durante 7 anos, de várias áreas, inclusive planejamento, mas e ultimamente no turismo, né? Então, assim, é evidente que a grande potencialidade do Brasil reconhecida pelo mundo é o agribusiness, e Chapecó é a capital do agribusiness, né? Mas a outra grande potencialidade que o Brasil tem perante o mundo, reconhecido pelo mundo inteiro, é o turismo, porque as duas são causadas pelo tamanho do Brasil, pela diversidade do nosso país. E Santa Catarina é um estado da maior diversidade do país, né? E o turismo ajuda a melhorar a vida urbana, ajuda a melhorar e qualifica a vida rural e permite um casamento perfeito entre o boom que está acontecendo no agribusiness para que isso se transforme num boom de serviço. Aconteceu com Dubai isso. Dubai, do petróleo, se transforma numa capital de serviço. Então, temos que apostar em aeroporto, temos que apostar em privatizações ou equações de estradas como a 282, precisa reequacionar. Está errado a maneira como estão conduzindo a 470, né? É um erro atrás do outro. É uma rodovia que tem bilheteria, pode ser privatizada, o dinheiro pode vir para outra coisa, até para o 63, mas não deveria necessariamente vir para a rodovia federal, e sim para a estadual. Então, nós estamos errando na forma de abordar, e eu falo isso diante, por exemplo, de um caso de São Paulo, que tem, hoje, 20 das 20 melhores rodovias do Brasil estão lá por conta das concessões, né? E hoje nós estamos investindo em estradas, em infraestrutura, 8 bilhões. Para você ter uma ideia, o governo federal tem contratado 4,5 bi, nós temos 8, né? Fora as concessões. Esse ano, mais 8 bilhões, por conta da reforma administrativa, né? Fez-se uma reforma administrativa e estamos investindo. E São Paulo, esse ano, cresce 7,8%, e o turismo 9%. E no ano que vem vai crescer, possivelmente, 15%, 20% o turismo, para recuperar o que nós sofremos, né? Então, assim, é preciso olhar o conjunto da economia e entender que, no mundo, a produtividade tem que aumentar, né? Mas o turismo vai ser o lugar para o qual vão os empregos. Lá que vai ser gerado o emprego, nos serviços, né? E isso qualifica as cidades. Então, é uma equação necessária. Nós precisamos colocar o turismo no topo da agenda de Santa Catarina. A Fiesc já pesquisou isso alguns anos atrás. Em todas as regiões de Santa Catarina, onde o turismo não apareceu na pesquisa com os formuladores, né? Tanto empresários, jornalistas, os formadores de opinião, a todas as regiões do estado onde o turismo não apareceu como a primeira prioridade da região, ela aparece como segunda. Está na pesquisa da Fiesc. E Chapecó também apareceu como segunda prioridade. E como é que vai atrair, então, o paulista, já que o senhor está vivendo nesse mercado de São Paulo, trazê-lo para Santa Catarina, já que o índice hoje é pequeno, o senhor apresentou ali em torno de 16%. Como ampliar, então, esse nível? Bom, primeiro, na questão do litoral é até fácil, mas não foi feito, né? Nós estamos promovendo São Paulo no Brasil inteiro, com mídia, com promoção, baixamos impostos dos combustíveis das companhias aéreas, e aí São Paulo, em 2019, teve um boom no turismo, inclusive internacional. Aí, em 2020, esse sofrimento todo, e agora vamos recuperar. Mas Santa Catarina não se apresentou para São Paulo como se apresentou para a Argentina. Só que a Argentina vive uma crise. Então, Santa Catarina tem que se apresentar para São Paulo. Porque o Rio Grande do Sul e Paraná vem mais naturalmente por hábito, né? Nós precisamos estruturar mais e melhor ainda o turismo de Santa Catarina em torno de parques naturais, de marinas. É preciso ter um projeto mais robusto, né? Mas o que tem já é muito bom, né? No entanto, a região oeste do estado ela tem potencial para consumo interno, como é o caso de Olímpia, que é um distrito turístico, a nova modalidade que nós criamos em São Paulo, onde você tem parques de águas e tem uma movimentação. Você tem lá 35 mil leitos de hotéis distantes de São Paulo, bem distantes, né?
E, ao mesmo tempo, 70% da clientela vai de São Paulo, porque tem muito cliente em São Paulo. Né? Então, se você pega um estado como o Ceará, tem 27% quase de paulistas lá. E Santa Catarina, 16%. E eu acho que a ligação entre São Paulo e oeste, Santa Catarina e Chapecó, com uma nova visão de aeroporto, também ajudaria muito. E com uma nova visão de atrações. Né? Eu acho que existe muito potencial para atrair turismo para a região, não só turismo de negócio, mas turismo de lazer, e integrar todas essas atividades. É exemplo do que tem ocorrido no interior de São Paulo com essa nossa política de distritos. Veja que em Andradina tem um empreendimento de 500 milhões de reais ocorrendo nesse momento com parques temáticos. Né? Então tem essa potencialidade, inclusive, de consumo para turismo regional. O primeiro turismo é um turismo de 200 quilômetros de distância, no arco de 200 quilômetros. Depois você vai expandindo. Né? Mas há a possibilidade de um projeto ousado de turismo em Santa Catarina num nível maior do que vem até hoje. E eu acho que a inclusão do Oeste Santa Catarina é natural, pela qualidade de Chapecó, pelo padrão das faculdades, das universidades, o padrão cultural da região. Eu acho que nós temos aqui um potencial enorme para ser desenvolvido como polo de turismo para a região e também atingindo o maior mercado emissor, que é São Paulo. E só para a gente encerrar, então, o que ficou definido? Há uma aproximação a partir dessa visita com o SICOM, um desdobramento já nesse sentido para concretizar toda essa ideia? Claro que sim, a nossa proposta é de integração. O fato de eu ser catarinense, né, facilita essa linguagem. Né? Até houve isso quando houve aquele momento em que o governo federal não estava aprovando a vacina do Butantan. Nós levamos a FECAM, Federação Catarinense de Municípios, e assinamos um convênio com o Butantan. Né? E aí já veio a Federação de Municípios do Pará, de Goiás, do Rio Grande do Sul, no mesmo dia atrás do nosso esforço aqui de Santa Catarina. E aí, 6 dias depois, o governo federal assinou, né? porque é preciso estar junto. E o fato de eu ter essa relação dos dois lados, do governador João Dória ter me convidado, eu e mais 7 ex-ministros, estamos lá. Para mim é uma honra, como catarinense, ter essa experiência num Estado que é de amplo interesse dos catarinenses. É o nosso maior cliente no Brasil. Né? O cliente de exportação é o mundo para Chapecó, mas o cliente brasileiro para Santa Catarina, o maior cliente é São Paulo. Então, o meu trabalho é usar essa relação que eu tenho, as relações que eu tenho em São Paulo, trazer investimentos para a região, se for o caso, porque é de interesse mútuo. Né? É de interesse mútuo, interesse do SICOM, é interesse da Associação Comercial, do CDL, dos construtores civis, do pessoal de construção, de investimentos, essa integração econômica. No final das contas, eu participei 7 anos do governo do Luiz Henrique. Eu fui secretário de Relações Internacionais, secretário de Planejamento. Fiz a SCPAR na época, montei a SCPAR. Né? A ideia sempre foi essa, é Santa Catarina com o mundo. Chapecó é Santa Catarina com o mundo. Blumenau já foi isso. Perdeu um pouco, a minha cidade de origem, né? Nascido em Rio do Sul, criado em Blumenau. Joinville tem relações com o mundo. Nós não podemos nos comparar com os outros estados da federação apenas. Nós temos que nos relacionar com estados vitoriosos, mas temos como meta estarmos à altura ou mais dos lugares de onde vieram os imigrantes para cá. Porque quando vieram os imigrantes para cá, era para fazer mais, não menos. Né? Não ter menos do que se tinha lá. Era esse o sonho. Né? E quando você olha Chapecó ano por ano, você vê que é possível. Né? Minha mulher é de Criciúma, eu vou muito a Criciúma, também teve uma transformação. É a mesma gringalhada, né? Majoritariamente. Tem alemão, tem polonês, mas a gringalhada não é fraca. Né? É um pessoal empreendedor. Não dá aqui, vai ali. Não deu aqui, faço isso. Né? Faço isso, faço aquilo. Então é um povo vitorioso. Né? O povo catarinense é um povo vitorioso. Mas precisa almejar mais alto. O Luiz Henrique sempre dizia isso. Né? Ele fala, Vini, vamos mais alto, vamos além do arco-íris. Vamos além do arco-íris, porque se você baixar a visão, o santo não ajuda. Nós temos que levar com realismo, né? Mas pensando mais alto, as chances são maiores. Não dá para pensar numa 282 desse do jeito que está, 163, faz tempo. Olha, a cidade mudou, tudo mudou, e as condições não mudam, isso é uma falta de respeito. Né? Eu não quero entrar em política aqui, porque a entrevista é sobre desenvolvimento econômico, não quero. Mas está errado isso. Esse negócio da 470 está errado. Não está certo. Esse é o contrário. Né? É uma rodovia que pode ser concessionada tranquilamente. Né? Tem bilheteria para isso. Ou fazer acertos de
cota, o governo coloca tanto, o Estado coloca tanto, mas não é só duplicar, tem a manutenção, e depois tem que ter a terceira pista, isso não para, né? Então é preciso ter planejamento, ousadia e respeito. É preciso ter respeito com quem produz, né? A privatização do aeroporto aqui foi um passo à frente, mas é preciso pensar num aeroporto, como pensava Alcides Abreu, de caráter, de importância estratégica nacional aqui na região. Que é o que aconteceu com o Texas, que aconteceu com a Geórgia, né? Que são hubs internacionais aeroportuários, como é Brasília, como é Goiânia, hoje, né? Assim, o sucesso de Chapecó, o sucesso da região oeste, responsável por 50% da exportação catarinense, nos dá o direito aos catarinenses, de pensar grande e ter retornos à altura daquilo que a região contribui para o Brasil. Vinícius, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. Um prazer estarmos juntos nesse lindo dia de sol e frio aqui em Chapecó. Muito bem. E assim a gente encerra esse bate-papo aqui para o DI Regional. Até uma próxima oportunidade. Até mais.